Estamos animados para embarcar nesta jornada de fortalecimento espiritual e superação com cada um de vocês. Lembre-se, somos mais fortes quando estamos unidos e guiados pelas orações em nome de Jesus. Imagine-se segurando um presente lindamente envolto, amarrado e decorado, especialmente destinado a você. No entanto, ao invés de desembrulhá-lo para revelar os tesouros que estão dentro, você opta por colocá-lo em uma prateleira, permitindo que a poeira se acumule sobre ele. Esse presente simboliza as bênçãos que Deus reservou para nós. Mas muitas vezes deixamos de reivindicar devido aos nossos medos, dúvidas e equívocos. Quero abordar a questão de bloquear as próprias bênçãos, identificando as barreiras autoimpostas que frequentemente passam despercebidas, mas exercem um impacto profundo em nossa jornada espiritual. Além disso, conduzirei uma oração poderosa em conjunto com vocês, invocando o nome de Jesus. Por favor, acompanhem até o final e abram seus corações para receber as bênçãos desta oração. Vamos nos apegar à palavra de Deus com a passagem do livro de Tiago, capítulo 4, 7 a 8. Essa escritura nos instrui a nos submetermos a Deus, resistirmos ao diabo para que ele fuja de nós, nos aproximarmos de Deus para que ele se aproxime de nós e purificarmos nossos corações. Este trecho é um chamado à ação, destacando o poder transformador de nos aproximarmos de Deus. Ele nos encoraja a superar as barreiras, limpar e purificar nossos corações, abrindo espaço para as bênçãos ilimitadas que Deus reservou para nós quando escolhemos seguir seus caminhos e viver de acordo com sua palavra. Apesar de recebermos ferramentas divinas, como a palavra de Deus, a oração e a fé, muitas vezes optamos por seguir nosso próprio caminho, vagando sem rumo, quando nossas bênçãos e avanços estão ao alcance. Meus amigos, este é um lembrete para escolhermos conscientemente a via que nos leva às bênçãos e avanços que Deus tem preparado para nós. O primeiro passo para evitar bloquear nossas próprias bênçãos é reconhecer as barreiras que inconscientemente construímos. É como erguer um muro, tijolo por tijolo, sem perceber que cada pedra está limitando nossa visão e potencial. No livro de Isaías, no capítulo 55, 8 a 9, o Senhor nos lembra que seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Esta declaração profunda destaca a limitação de nosso entendimento e caminhos em comparação com a sabedoria ilimitada do Senhor. Muitas vezes, permitimos que nossos medos, dúvidas e inseguranças guiem nossas ações, esquecendo-nos de que os planos de Deus para nós são de uma escala muito maior. Considere os momentos em que hesitou em sair da zona de conforto, temendo o fracasso ou a rejeição, enquanto Deus o convidava a seguir um caminho de crescimento e bênçãos. Pense nos momentos em que se prendeu ao ressentimento e à amargura, bloqueando o fluxo de perdão e amor que Deus queria derramar em sua vida. Essas barreiras autoimpostas são como tijolos na parede, cada um representando uma oportunidade perdida de experimentar a graça e o favor de Deus. Agora, embarquemos em uma jornada de autodescoberta e revelação divina, explorando 3 obstáculos significativos que nos impedem de receber as abundantes bênçãos que Deus destinou para nossas vidas. Em primeiro lugar, a barreira do medo e da dúvida. Estes são como ladrões gêmeos que roubam nossa paz e paralisam nosso potencial, sussurrando mentiras. Em nossos corações, há uma voz insistente que nos diz que as montanhas à nossa frente são intransponíveis, que nossos sonhos são inalcançáveis, que nossos esforços são fúteis. Vamos recordar a história de Pedro caminhando sobre as águas, conforme narrada em Mateus 14, 29 e 31. Sua fé permitiu que ele caminhasse sobre o mar agitado, mas ao ceder ao medo, começou a afundar. Essa história ilustra vividamente como o medo nos distrai do foco em Jesus, o autor e consumador de nossa fé, desviando nossa atenção para as tempestades ao nosso redor. A chave para superar essa barreira não é negar sua existência, mas confrontá-la com a verdade da palavra de Deus. Para cada mentira que o medo sussurra, há uma promessa de Deus que fala mais alto.
quando o medo diz que somos impotentes diante dos desafios futuros. 2 Timóteo 1:7. Deus afirma que nos deu um espírito de poder, amor e uma mente sã. Quando o medo declara que estamos sozinhos em nossas lutas, Hebreus 13:5, Deus assegura que nunca nos deixará nem nos abandonará. Quando o medo proclama que nossa situação é desesperadora, Jeremias 29:11, Deus declara que conhece os planos que tem para nós. Planos de prosperidade, não de dano, para nos dar esperança e um futuro. Amigos, trata-se de lembrar que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, conforme afirmado em 1 João 4:4. Precisamos mudar nossa confissão, desviando nosso foco dos gigantes na terra para a grandeza de nosso Deus. Isso é retratado na história dos israelitas à beira da terra prometida, com seus corações temendo a presença dos gigantes em Canaã. A narrativa em Números 13:33 descreve vividamente como viram os gigantes, os descendentes de Anak, e sentiram-se como gafanhotos em sua presença. Esta imagem não é apenas histórica, é um reflexo de nossas próprias batalhas, onde os gigantes do medo e da dúvida frequentemente parecem enormes, lançando sombras longas sobre nossa fé. O medo é mais do que uma emoção. É uma lente distorcida que altera nossa percepção da realidade, ampliando nossos adversários e diminuindo nossa autoconfiança. Ele nos paralisa, sussurrando incessantemente que as montanhas diante de nós são intransponíveis. A presença da dúvida e do medo, esses companheiros próximos que minam nossa confiança, lança sementes de incerteza sobre nossas capacidades, valor e o direito divino de reivindicar as promessas que Deus semeou na estrutura do nosso destino. No entanto, em meio a essa turbulência, devemos lembrar de uma verdade profunda ecoada nas Escrituras. Em 2 Timóteo 1:7, nos recorda que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Este não é apenas um versículo, é uma âncora, uma declaração de que o Espírito dentro de nós, infundido pelo Todo-Poderoso, não é um espírito que se encolhe diante do medo. É um espírito dotado de poder divino, amor ilimitado e sanidade inabalável. Nossos adversários, por mais intimidadores que sejam, tornam-se impotentes diante desse dom divino. Enfrentar nossos medos e dúvidas não é um ato de negação, mas um reconhecimento corajoso de sua presença e uma escolha deliberada de superá-los. Trata-se de lembrar do Mar Vermelho se abrindo, das muralhas de Jericó desmoronando e do gigante Golias caindo. Essas não são apenas histórias, são testemunhos da fidelidade de Deus. Lembretes de que o mesmo Deus que liderou seu povo nessas vitórias monumentais é o mesmo que caminha conosco hoje. As sombras do medo e da dúvida só podem prosperar na ausência de luz, mas na presença da verdade de Deus. Elas se dissipam, perdendo o controle. Encontramos coragem para dar um passo à frente, não com nossa própria força, mas com a força daquele que nos chama adiante. Portanto, vamos nos levantar, amigos, com uma decisão ancorada não nas areias em mudança de nossas circunstâncias, mas nas promessas inabaláveis de Deus. As barreiras do medo e da dúvida não são paredes de concreto, mas meras ilusões, sombras que recuam diante do brilho da fé e da verdade. Permanecendo firmes nessa verdade, nossos passos se tornam mais claros. Nossa visão e as bênçãos que Deus tem reservadas para nós movem-se ao nosso alcance. Não são mais sonhos distantes, mas realidades presentes. Avancemos não como gafanhotos diante de nossos próprios olhos, mas como vencedores, pois é isso que somos em Cristo Jesus. Agora, passemos para a segunda barreira, a falta de perdão. A falta de perdão e a amargura, meus estimados amigos, são verdadeiramente como correntes pesadas. Elas não apenas envolvem nossos corações, mas também cercam a própria essência de nossos espíritos. Essas correntes são forjadas no calor da mágoa e resfriadas nas águas do ressentimento, criando uma escravidão que é simultaneamente sufocante e obscurecedora. A história de José não é apenas uma narrativa, é um farol de esperança. Apesar da profunda traição e sofrimento que ele suportou,
José optou pelo perdão em vez da amargura, transformando seus momentos de desespero em plataformas de destino divino. Gênesis 50, 19 e 20 nos relata que José disse a eles: "Não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Quanto a vocês, pretendiam o mal contra mim, mas Deus pretendia isso para o bem, a fim de realizar o que é hoje, para salvar muitas pessoas vivas." Essa declaração profunda testemunha o poder do perdão. Um poder que pode transformar o mal pretendido por outros em uma orquestração divina para o bem. A falta de perdão e a amargura não são apenas estados emocionais. São fortalezas espirituais que obscurecem nossa visão e percepção da graça e misericórdia de Deus. Elas nos mantêm presos aos momentos mais sombrios do nosso passado, repetindo cenas de dor e traição em um ciclo constante, impedindo que o amor curativo de Deus cure nossas feridas. No entanto, Cristo nos convida a adotar um padrão mais elevado, um padrão que transcende a compreensão humana, um padrão que enxerga além da mágoa e alcança o reino da graça divina. Assim como fomos perdoados abundantemente, somos chamados a perdoar aqueles que nos prejudicaram. Escolher o perdão é como liberar um pássaro que ficou preso por muito tempo. Envolve libertar o cativo, apenas para perceber que o cativo era nós mesmos. Essa jornada exige coragem, pois nos insta a enfrentar nossa dor, reconhecer nossa mágoa e, mesmo assim, fazer uma escolha deliberada de libertar aqueles que nos feriram. É uma troca divina, onde entregamos nossas cinzas de dor e recebemos beleza, onde nosso luto se transforma em dança e nosso espírito pesado é levantado, abrindo caminho para a veste de louvor, enquanto embarcamos nesse caminho de perdão. Vamos lembrar que perdoar não é um sinal de fraqueza, mas sim uma declaração de força. Superar essa barreira exige uma decisão consciente, uma escolha de libertar a dor e abraçar a cura e a liberdade que vem do perdão. Embora não seja uma jornada fácil, é libertadora. O livro de Hebreus 12:15 nos adverte cuidadosamente, instando-nos a não ficar aquém da graça de Deus, para evitar que raízes de amargura causem problemas e contaminação. Quando abandonamos a amargura e escolhemos o perdão, abrimos nossos corações ao fluxo do amor e das bênçãos de Deus, permitindo que sua graça transforme mesmo as feridas mais profundas em fontes de força e compaixão. O perdão é um passo que alinha nossos corações com o de Deus, desencadeando as comportas de suas bênçãos e favor. No ato divino do perdão, encontramos liberdade não apenas para nós mesmos, mas para as gerações futuras. Portanto, escolhamos perdoar para liberar e abraçar a plenitude da vida e das bênçãos que Deus tem reservadas para nós. A falta de perdão e a amargura não serão mais barreiras, pois em Cristo temos a vitória, a liberdade e a graça para superá-las. A terceira barreira é a complacência e o descontentamento. Complacência e descontentamento são dois lados da mesma moeda, ambos representando barreiras que minam sutilmente a plenitude de vida e bênçãos que Deus deseja para nós. A complacência é como estar em um belo jardim e ficar tão acostumado com sua beleza que não percebemos mais as cores das flores nem ouvimos as canções dos pássaros. Isso gera um espírito morno, um estado de estagnação espiritual onde o crescimento é prejudicado e o potencial permanece inexplorado. Por outro lado, o descontentamento é um espírito inquieto, sempre buscando, nunca satisfeito, ignorando as bênçãos presentes enquanto persegue desejos passageiros. O apóstolo Paulo oferece um poderoso exemplo para equilíbrio e contentamento em sua carta aos Filipenses, Filipenses 4:11. Ele compartilha que aprendeu a estar contente em qualquer situação, seja em abundância ou em necessidade. A jornada de Paulo foi marcada por altos e baixos, abundância e escassez. Mas ele descobriu o segredo. Descobrir o segredo do contentamento em todas as circunstâncias não reside na ausência de desafios ou na abundância de bens materiais, mas sim na presença de Cristo, que nos fortalece. As bênçãos são asseguradas e nossos corações podem se tornar insensíveis diante das maravilhas de sua graça e do chamado que Ele colocou em nossas vidas. Existe o risco de nos tornarmos semelhantes à igreja em Laodiceia,
mornos, nem ferventes, nem frios, perdendo a riqueza de um relacionamento dinâmico e vibrante com Deus. Em uma vida de esforço constante, onde a paz e a alegria são ilusórias e as bênçãos que já possuímos não são apreciadas, devemos romper essas barreiras. Para superar esses desafios, é vital cultivar um coração de gratidão e um espírito de propósito. A gratidão nos ancora no presente, abrindo nossos olhos para a miríade de bênçãos que já possuímos, frequentemente negligenciadas em nossa busca por algo além do horizonte. Trata-se de reconhecer o extraordinário no comum, entendendo que cada respiração, passo e dia são dádivas do alto. Um espírito de propósito nos impulsiona para a frente, não em uma busca frenética por desejos não realizados, mas em uma busca firme e determinada pela vontade de Deus e pelo chamado para nossas vidas. Superar essa barreira exige um equilíbrio delicado, que só pode ser alcançado com sabedoria, discernimento e uma caminhada próxima com o Espírito Santo. Portanto, vamos abraçar o equilíbrio que Paulo exemplifica, cultivando um coração grato e um propósito direcionado para seguir a vontade divina em nossas vidas. Aprender a encontrar contentamento em todas as situações não envolve complacência ou indiferença, mas sim uma compreensão profunda de que nossa suficiência é encontrada em Cristo. À medida que alinhamos nossos corações aos dele, as barreiras da complacência e do descontentamento desmoronam e nos encontramos vivendo a vida abundante que Jesus veio oferecer. Essa vida é marcada por propósito, gratidão, crescimento e alegria, revelando a verdadeira essência do contentamento. Esse contentamento não se satisfaz com menos, mas vive na plenitude de tudo que Deus tem reservado para nós. Meus queridos amigos, convido-os a fazer uma pausa para refletir sobre as barreiras que podem ter sido construídas inconscientemente. Vamos decidir desembrulhar o presente de bênçãos que Deus amorosamente preparou para nós. Enfrentemos nossos medos e dúvidas, perdoemos e libertemos a amargura, encontrando contentamento na presença de Deus enquanto buscamos seu propósito para nossas vidas. Observem e esperem, pois o Senhor está realizando algo novo. Ele está transformando suas barreiras em pontes e seus obstáculos em oportunidades. As bênçãos estão a caminho, prontas para serem reivindicadas. Abram seus corações, levantem as mãos e recebam o que Deus tem reservado para vocês agora. Para todos aqueles que podem ouvir minha voz, vamos nos unir em oração ao nosso gracioso e amoroso Deus Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega. Venho diante de ti com um coração cheio de reverência e ação de graças. O Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que separa os mares, acalma tempestades e infunde vida no vazio. Seu poder é ilimitado e sua sabedoria está além da compreensão. Agradeço pelas inúmeras bênçãos que o Senhor derramou sobre mim e sobre meus entes queridos. Obrigado pelo presente de um novo dia, pela respiração em meus pulmões, pela força em meus membros e pelo dom da criação. Sou grato pela proteção que o Senhor fornece, pela provisão que garante e pela paz que instila em meu coração. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Reconheço minhas falhas e fracassos. Peço teu perdão, pedindo que me limpes de toda injustiça e cries em mim um coração puro. Assim como tu me perdoaste, também perdoo aqueles que me prejudicaram, liberando toda amargura e ressentimento. Senhor, ao reconhecer as barreiras que construí em meu coração, peço tua força para derrubá-las em nome de Jesus. Repreendo o espírito de medo e dúvida que obscureceu minha visão, amarro as correntes da falta de perdão e da amargura que mantiveram meu coração cativo. Declaro que sou mais do que vencedor através daquele que me ama. Afirmei que nenhuma arma forjada contra mim ou meus entes queridos prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em julgamento será condenada. Senhor, ao fazer esta oração junto com todos que estão ouvindo, sou grato por cada coração que se abre diante de ti agora. Chegamos a um acordo, firmando-nos em tua palavra, acreditando no poder da unidade e da oração. Enche-nos com teu Espírito Santo, permitindo que tua vontade seja feita em nossas vidas
e nas vidas de nossos entes queridos, assim como no céu. Em nome de Jesus, declaro que as barreiras do medo, falta de perdão, complacência e descontentamento são quebradas. Que tua cura flua através de cada parte do nosso ser e que tua paz preencha cada coração perturbado. Pedimos restauração em nossos relacionamentos e avanços em nossas finanças. Oramos por proteção contra todos os esquemas do inimigo que se escondem na escuridão. Que teus anjos acampem ao nosso redor e que nossos entes queridos sejam preenchidos com teu espírito de poder, amor e uma mente sã. Senhor, ajuda-nos a entrar na plenitude de tuas bênçãos, refletindo tua glória em todas as áreas de nossas vidas. Que teu favor nos cerque como um escudo e tua alegria seja nossa força, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder à minha oração. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta mensagem, digite a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você em nome de Jesus. Se puder nos auxiliar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho, ficaríamos gratos. Isso pode ser feito compartilhando o vídeo com amigos ou familiares que você sabe que precisam da bênção desta oração e clicando no botão de curtir. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal Fortalecimento Espiritual e Superação, para mais vídeos que irão abençoar seu coração e elevar seu espírito. Agradecemos a todos aqueles que nos apoiam. Você é abençoado por ser uma bênção.